Bom dia, Júlio. Bom dia, Bom dia, Sérgio. Fred. Bom dia, Bom dia, Eunice. E aí, bom Fred? dia. Bom dia, Eunice. Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Todos me ouvindo? Tudo. Sim, Estão me O ouvindo? som tá bom, Fred. Tá. Então vamos para aqui já são 10h05. Podemos começar. Infelizmente, hoje não vamos poder contar com a presença do Márcio, porque ele está resolvendo algumas outras coisinhas de ordem pessoal, e hoje nós vamos ficar sem a presença dele, né? Muito bem. Então, deixa eu ver aqui uma coisa. Então, na verdade, nossa reunião hoje tende a ser um pouco rápida, né? Por quê? Vamos lá. Os encaminhamentos que foram feitos na última reunião foram o seguinte: foi determinada a revisão do documento feito pela CIMUV, né? Problemas BRT Transbrasil, produzido, acabei de falar, pela CIMUV. Espera só um pouquinho que eu estou lendo aqui. As contribuições estão abertas aos membros da Câmara Setorial e recebidas via grupo WhatsApp ou e-mail até o dia 19 de maio. Muito bem. Não houve nenhuma sugestão, né? Não houve nenhuma sugestão ao documento. Não foi apresentada nenhuma sugestão a esse documento. Mas a coisa não está parada. O que é que aconteceu? A tia Ju, ela teve uma agenda particularmente complicada do mês de maio para cá, né? E ela, inclusive, viajou no final de maio, voltou, mas ontem a gente já teve uma reunião para tratar de um outro problema, que é a regulamentação da Lei 9809, e nós aproveitamos já para alinhar, né? A Diaju já começou a alinhar junto aos líderes do PSD uma reunião com o Eduardo Paes em julho, né? Para que nós possamos apresentar essa documentação e analisar todo esse problema. Então, seria bem interessante, ao meu ver, que a gente pegasse esse documento que foi feito pela CEMUV, Programas PRT Transbrasil, e começar a tornar ele mais robusto, colocar sugestões para que a gente possa chegar na reunião, né, com um documento completo, bem cheio, para que a gente possa ter as respostas necessárias. O que é que vocês acham? É uma boa Bom ideia. dia, bom dia, tudo Gostaria bem de a ouvir um todos? pouco vocês. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Está sem áudio, Eunice? Te ouvindo, sim, Aline? Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Estou te Oi, ouvindo, sim. Fred. Então, sim. sim, Eu que não estou ouvindo vocês. Você está me ouvindo, Eunice? sim, agora tô. Tava com delay aqui. Ah, tá. Tá ouvindo, Fred? É o Sérgio Viana, você transcarga. Eu estou ouvindo. Aqui é Acho, normal, certo? Te ouvindo bem. acho que o Fred não está ouvindo. Não tá ouvindo a gente. Eu acho Eu também que a vou só gente, dar uma olhadinha aqui e ver se é um paralelo a problema meu, isso, tá? Vou só tirar o vídeo rapidinho. Bom, aos que estão me ouvindo, eu estou representando o CREA-RJ, tá? Sou a engenheira Aline Barbosa, tá? Fui nomeada pela comissão lá do CREA para Vocês estão me ouvindo representar o agora? CREA. Agora sim, eu te ouço. Eu Sim, não estou ouvindo vocês, continuo sem ouvir. Se você...
Ô Fred, se você ficar sem a imagem, será que você não consegue ouvir, não? Às vezes é a internet. Sérgio, fala alguma coisa para ver se eu posso, se eu consigo ouvir aqui. Tá ouvindo agora, Fred? Não, não adianta. Nada? Eu vou tentar sair, Engraçado. vou sair e entrar de novo, tá? Tá. Eu acho também que a gente deveria retomar a questão do aeroporto também, que era um dos focos muito discutidos ano passado, a questão do Galeão, né? Que a gente também tinha que alinhar algumas coisas que ficaram pendentes desde o ano passado, que a gente não voltou mais a falar no Galeão, entendeu? Que é uma coisa assim mais abrangente, né? Poderia retomar isso também, paralelo a essa questão da Transbrasil e do Terminal Gentileza. Não é? Porque foi uma coisa que ficou do ano passado. Ô Luiz, o Fred ele não tá, ele saiu para voltar, Continuo sem ouvir. porque ele está sem ouvir a gente. Ah, tá, tudo bem. Você Entendi. voltou, Fred? Ele saiu da reunião, não. Ele saiu para voltar e ver se Ah, melhora o som dele. ok, Sérgio, ok. A gente aguarda para continuar a reunião. O seu Fred está com duas janelas dele abertas ainda, deve ser por isso. Tem dois participantes, Fred Lima. Quando na reunião, em cima dos participantes, tem duas janelas dele abertas. Ele deve estar tentando entrar Isso, em outra sala, Aline, para ver se ele consegue ouvir, né? Deve ser isso. deve ser. Não estou conseguindo ouvir nem no celular. Tá ouvindo agora, Fred? Eu acho que ele não está ouvindo, não. Tá ouvindo, Fred? Não? Sem a imagem, você consegue ouvir, Fred? Também não.
Alguém fala alguma coisa? Ô, Fred, você está ouvindo a gente? Sem imagem, talvez melhore. Agora estou ouvindo todo mundo. Beleza, Opa, beleza. beleza. Voltamos à atividade aqui. Bom, vocês me ouviram então, né? Tudo que eu tinha falado antes, né? O Júlio estava fazendo um comentário aí, Fred, mas você não estava escutando. Pode falar aí, Júlio. Júlio, não, desculpa, Luiz. Luiz. O que eu falei é que, paralelo a essa questão da mobilidade na Avenida Brasil, por causa da obra da Transbrasil e a obra do Terminal Gentileza, a gente deveria retomar a discussão do ano passado sobre o aeroporto do Galeão, a subutilização e os impactos que a gente tem na logística do Rio de Janeiro o Galeão ele está sendo subutilizado, entendeu? É uma coisa que a gente poderia discutir também, que foi uma das coisas que ficou pendente no ano passado. Se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui com a ata, mas se eu não me engano, a gente tinha um documento que ia ser analisado a respeito do Galeão. Ok. Tinha um documento que foi feito, deixa eu só confirmar aqui. Não, tá, tudo bem. Porque a gente já tinha um documento que tinha sido feito por alguém, por alguma instituição, e que a gente só podia analisar. Eu preciso só achar aqui, dentro da ata da reunião, aonde que está. Mas acho que Fred. isso já estava encaminhado. Fala, Sérgio. Isso. Fred, eu acho que fui eu que comentei, um dos assuntos na última reunião seria o Galeão, e é um assunto que a gente tem que continuar acompanhando, Luiz, porque já houve o desdobramento, né? A coisa já evoluiu um pouco, melhorou. Evoluiu um pouco. O prefeito lá com o presidente, então a coisa está caminhando, o Santos Dumont já vai reduzir, e a gente precisa acompanhar a consequência do Galeão, do GIG, porque automaticamente vão passar os voos para o Galeão. Só que só isso não resolve o problema do Galeão. Tem que ser uma ação conjunta de segurança pública, né, e outras questões que a gente precisa acompanhar. Isso é um assunto que a gente tem que acompanhar aí direto com a Câmara Setorial. E o outro assunto que eu comentei também, o roubo de carga, a gente precisa, Fred, da ajuda da Alerj, porque a gente vem enfrentando aí um problema muito sério, que é a DPF 635, que é o ministro Facchini, né, na época, ele autorizou a DPF, para isso tem acarretado um problema sério no roubo de carga, inclusive trazendo chefes de facções de outros estados para dentro dessas comunidades, porque eles estão com uma blindagem, vamos dizer assim, dentro da comunidade, né, onde eles têm até uma estrutura logística para o roubo de carga ali na Maré, principalmente. Levam os caminhões lá para dentro, tem pallet, tem empilhadeira, tem tudo para... utiliza até o espaço de um supermercado lá que tem um centro logístico que eles obrigam o dono a liberar a metade desse espaço. Então, isso é uma decisão política, Fred, principalmente onde a Alerj precisa ajudar a gente junto ao governo do Estado, porque se ninguém se movimentar politicamente, eu acho que é muito difícil a gente conseguir mudar essa DPF. Se não conseguir acabar, pelo menos mudar o modus operandi, mudar as características, porque hoje a polícia acompanha na Avenida Brasil. Se o caminhão entrar 100 metros para dentro da Maré, a polícia não pode entrar porque não existe essa autorização por conta da DPF, né? Então, é um problema seríssimo. A gente teve aumento do roubo de carga agora em 2023. A gente teve um aumento, se eu não me engano, da faixa aí dos 15%, no mesmo período do ano passado, de janeiro a abril. Então, é preocupante, né? O roubo de carga ele vinha diminuindo desde 2017,
mas diminuímos um pouco de 22 para 21, mas agora em 23 teve um salto, sabe? Um salto na casa de 2 dígitos, isso é muito preocupante. As polícias vêm fazendo o trabalho delas, Fred, muito bem feito. A gente conseguiu, com a Polícia Militar, uma ação operacional entre o Porto do Rio e a entrada da Ilha do Governador, onde a gente conseguiu praticamente zerar o roubo de carga nesse pedaço, porque eles pegavam um caminhão com container e levavam para dentro da maré. Esse é o modus operandi dele. E hoje, quem passa na Avenida Brasil, 5h30 da manhã, já vê diversas viaturas fazendo pontos estratégicos de operação e viaturas rodando ali naquele pedaço ali da Avenida Brasil também. Com isso, a gente conseguiu aí praticamente zerar o roubo de carga nessa mancha, só que a mancha se movimentou para Rio Petrópolis. Aí a gente o gato correndo atrás do rato, né, Fred? Mas com relação à DPF, como é uma situação muito política, eu acho que é um item para você colocar na pauta aí para que a LERJ possa debruçar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais e nos ajudar nesse sentido, porque é uma decisão política. Muito bem, então só para a gente tentar organizar, a questão do aeroporto do Galeão já foi colocada desde a primeira reunião, né? Na Correto. última reunião, a gente concentrou no BRT Transbrasil, que o documento está andando. A gente vai, se Deus quiser, ter a reunião com o Eduardo Paes em julho, e a partir daí eu só queria que vocês mandassem as sugestões, não esquecessem de mandar, para a gente tornar esse documento que a Cimove fez bem robusto, para que a gente possa entrar na reunião embasado, fundamentado para conversar. E a questão do roubo de carga, isso aí, esse problema do roubo de carga no Rio de Janeiro ele é crônico, é um negócio muito... E ele tem uma repercussão muito grande, porque isso acaba com a questão da industrialização do Rio de Janeiro, isso acaba com um monte de coisa, não é uma coisa simples, né? Agora, como que nós vamos atacar isso? Essa é a questão. Esse é o nosso dever de casa. O que a gente vai fazer? O que a gente vai sugerir ao legislativo, né? O que a gente vai colocar? Que documento a gente vai colocar para a Tia Ju, para que ela possa, de alguma forma, movimentar, né, toda essa energia para isso? O que a gente pode fazer? Uma coisa é a gente falar, mas o que a gente pode efetivamente ajudar a LERJ nesse sentido? Nós, as entidades, Fred, elas estão movimentando os seus jurídicos e algumas delas já entraram com um pedido de amicus curiae junto ao STF, no sentido que eles possam participar desse processo para colaborar, para apresentar algumas sugestões. Como exemplo, tem o Sindicarga, já entrou com esse pedido, a ADERJ entrou com esse pedido, a Firjan entrou com esse pedido, a FETranscarga está analisando o documento juridicamente também para fazer essa solicitação. Então, juridicamente, as entidades estão buscando aí algumas alternativas que possam participar desse processo para colaborar. Sim. Porque existe o contraponto, logicamente, que diversas associações de moradores, ONGs, elas estão de acordo com essa DPF, né, por conta de mortes, ações dentro das comunidades, que são, às vezes, desastrosas, né, porque tem o confronto, e aí morre bandido, morre polícia, morre morador, e então as entidades elas estão tentando participar para contribuir, de alguma forma, colocar o contraponto nosso, né, por causa do roubo de carga, porque nós temos não temos a certeza de que se o STF ele consegue enxergar esse detalhe, né? Eles estão muito longe da nossa realidade do Rio de Janeiro, né? Talvez eles nem saibam que hoje existe um CD do crime, como a gente fala, dentro da favela da Maré, com uma superestrutura. E a polícia vai lá,
aí com um mandato, aí faz uma operação orquestrada, com autorização de todo mundo, Ministério Público, de acordo com a regra da DPF. Aí chega lá, confisca toda a carga roubada que está dentro lá do estabelecimento, aí prende quem consegue prender, mas daqui a pouquinho, na semana seguinte, está tudo de novo, porque a polícia não pode agir de imediato. O caminhão entrou lá dentro, se não tiver com o motorista, correndo risco de vida, a polícia não pode entrar. Então, são ações que a gente está buscando, né, onde a gente possa participar para contribuir. Existe uma ideia de que talvez não consiga acabar com a DPF, e sim melhorá-la, para que os procedimentos operacionais dessas ações policiais sejam melhoradas, com mais estrutura. Então, existe uma discussão grande, Fred, por isso aí, entendeu? Existem algumas ideias diferentes do assunto. Então, a gente tem que trabalhar a quatro mãos e buscar aí algumas formas de se conseguir melhorar, porque o Rio de Janeiro voltou a ser a noiva do roubo de carga, maior que São Paulo, né? São Paulo é 3 vezes maior que a gente. Em números, nós estamos com um volume muito maior de roubo e de valor subtraído, né? Perda, né? E quem paga somos nós, né? Porque o consumidor, no final, ele está pagando aí uma média de 20% mais caro a mesma mercadoria que ele compra em outro estado por conta dos custos do roubo de carga, né? É isso mesmo. Obrigado, Sérgio. Então, alguma ideia para alguma ação nesse sentido, para que ela ocorra? Nós já estamos com duas coisas em paralelo caminhando, que é esperando a questão do aeroporto Galeão, vendo o desdobramento disso, e o documento da CIMUV sobre BRT. Alguma, Eunice, quer falar? Não, eu ia comentar só que essa questão da segurança pública, né, eu acho que a gente sempre fala, a gente teve recentemente até na sessão comercial discutindo isso, que ela atinge, eu acho que o importante que a gente tem que alertar e a Alert ela tem que estar ao nosso lado de alguma forma ajudando, porque ela está num nível tal que ela está atingindo carga, passageiros, e a gente está com um problema, e aí atinge a mobilidade urbana e aí atinge os passageiros que não chegam no Galeão. Então, todos os assuntos estão relacionados ali de alguma forma com a questão de segurança pública. Então, assim, a gente tem que fazer um movimento, e aí é um movimento enfim, de tentar chegar a esse alerta de que a gente está num estado crítico, de que o transporte, de uma forma geral, está sofrendo com a segurança pública, seja carga, seja passageiro, mas a gente está num estado em que tudo está sendo, de uma certa forma, atingido pela segurança pública, né? Então, assim, é gravíssima essa situação. Então, a gente também, como passageiro, assim como a carga, a gente está num estado de alerta que as pessoas não andam mais de transporte público por questão de segurança. As pessoas não trazem mais a carga para o Rio por questão de segurança. As pessoas não vão ao Galeão por questão de segurança. Então, assim, se você parar para pensar, é um assunto que permeia, né, todas as nossas preocupações aqui no Estado acabam se voltando, acaba sempre batendo nisso. Então, assim, a gente realmente... eu acho que esse fórum de discussão, assim, a gente tem que realmente pensar em como a gente pode estar auxiliando, né? Então, eu acho importante a gente deixar aí esse alerta que a carga está se mexendo, assim, em termos de passageiro, a gente está tentando também fazer algumas coisas que a CEMOV fez recentemente parceria também, assim como o pessoal da carga já fez. A gente também está fazendo parcerias com o Disque Denúncia para auxiliar na questão do combate de denúncias de crimes, assaltos, depredações, mas é muito pouco ainda. Então, assim, o próprio Estado pode auxiliar nessa questão de auxiliar a polícia no sentido de mapear esses pontos de criminalidade, dar mais força para o Disque Denúncia. A gente tem que tentar achar um caminho, né? Então, assim, nosso caminho enquanto
entidade foi tentar se associar ao Disque Denúncia para que os próprios clientes estejam fazendo essas denúncias para a gente auxiliar a polícia com essas informações de informação estratégica, tática para combate à criminalidade. Então, assim, eu acho que a gente tem que tentar pensar juntos aí realmente em alguma coisa, né? Então, esse mapeamento das infrações, esse mapeamento da criminalidade já auxilia de uma forma estratégica. Então, o que mais a gente pode fazer, né? Acho que a gente tem que começar a pensar fora da caixa, não sei, isso é uma coisa muito preocupante. O Fred, a Eunice tocou num ponto aí que também o Sindicarga fez uma parceria com o Disque Denúncia no sentido de aumentar o número de denúncias de roubo de carga, porque fazer um trabalho para a população ver que quando ela está sendo conivente, né, porque ela está comprando essa carga roubada, ela não tá se beneficiando de todo, porque o roubo, ele rouba a carga, ele rouba o emprego daquela família, daquele pessoal que está comprando a carga roubada, ele rouba um imposto que seria melhoria para o Estado e para a cidade que ele mora. Então, esse trabalho aí, o Sindicarga fez essa parceria com o Disque Denúncia para fazer campanhas para que a população entenda isso, porque é difícil. Dentro da comunidade lá, eles se beneficiam de alguma forma e tem a pressão também, né? E aí eu acho que vale até a gente ressaltar, Sérgio, que assim, o Disque Denúncia estava passando por um momento que estava com pouco aporte, com pouco suporte de empresas. A gente fez a parceria, vocês fizeram também. O Estado não tem hoje em dia parceria com o Disque Denúncia, então isso fragiliza o sistema deles. Eles não são mais 24 horas, então assim, a gente tem que tentar. É um canal super importante, né? Então, assim, tanto para passageiro como para carga. Então, assim, a gente quer que os nossos clientes anunciem, tipo, porque assim, não adianta a gente dizer assim, não vale a pena dizer que tem assalto no ônibus. Todo mundo sabe que tem. Então, assim, a gente tem que dizer que tem e aonde tem para a gente poder mapear e ajudar a polícia a combater isso. Né? Então, assim, a gente quer mais é que as infrações sejam relatadas. Então, assim, eu acho que é um canal super importante. Então, a gente tem que fortalecer isso. É uma iniciativa da sociedade civil. Então, a gente, enquanto sociedade, a gente tem que fortalecer esse canal. Então, assim, colocando campanhas nas redes sociais. Então, assim, a CEMOV fechou esse acordo no final de abril e a gente está agora querendo fazer mais campanhas em redes sociais. Então, assim, eu acho que a gente também aqui no fórum, a gente pode tentar fortalecer junto, ver se a Leste tem como ajudar, junto ao Estado, para tentar também ver se eles conseguem firmar novamente parceria, porque a gente sabe que o canal está deficiente, né? E o canal fortalecido ajuda a combater também, porque é um canal que hoje em dia ele não é 24 horas, tem menos efetivo, então, de repente, a pessoa vai ligar e não vai ter gente para atender, uma série de coisas, mas assim, eu visitei lá as instalações, assim, a gente veio namorando, digamos assim, né, desde o início do ano, desde janeiro até conseguir fechar o convênio, são várias iniciativas e, assim, eu enxergo, né, a gente vai ter aí o desenvolvimento de várias ações ao longo do ano, não só a parte de assaltos, mas eu enxergo que é um canal fundamental, assim, porque tem muita credibilidade, né? Por ser um canal de denúncia anônima, as pessoas acreditam. Então, assim, a gente tem que dar voz para as pessoas também, porque tem gente que fica coado, tem gente que quer falar e não sabe por onde, e a gente pode ajudar a combater muita coisa, muita criminalidade por meio desse canal. Então, assim, no nosso caso, por exemplo, a gente colocou lá dentro uma ferramenta, que é uma ferramenta que a gente tem um convênio com o Instituto de Segurança Pública, que ele já mapeia, ele dá mapas de calor em que a gente consegue passar para os órgãos de segurança pública os mapas de calor, por exemplo, de onde estão acontecendo os assaltos, enfim, os furtos. Então, a gente realmente está tentando ajudar esse combate à criminalidade. Então, eu acho que quanto mais denúncia e a gente poder, de fato, fomentar esse tipo de ação, seria interessante. Júlio? Inclusive, Fred, nesse assunto aí, a última reunião que nós tivemos do Conselho de Infraestrutura e Logística lá da CRJ, que o presidente Rebuzzi, né, ele é o presidente do conselho e o Delmo Pinho é o vice, a Richelle, ela colocou esse assunto, ela fez uma apresentação, inclusive, para nós,
E tem um detalhe que é interessante: a estatística que a CEMOV tem, ela não espelha a realidade, porque muita gente não faz o boletim de ocorrência. E foi uma coisa que a gente puxou o tema para a nossa reunião, o problema do roubo de celular, roubo e furto. Hoje, o celular ele causa um prejuízo financeiro muito maior do que o valor do aparelho, porque ali dentro do telefone o ladrão consegue senha, consegue tirar dinheiro da conta corrente do dono do telefone, e isso aí o prejuízo é muito maior. Então, foi até o Jorge Murilo, Eunice, lá do sindicato, lá da superintendência, sindicato de ônibus de Nova Iguaçu, que ele deu a sugestão da gente fazer um trabalho, e pode ser colocado aqui, Fred, para que seja aumentado a pena do roubador de celular, porque hoje não é só R$ 1.000, R$ 2.000 um aparelho celular, não. Eles tiram 20, 30, 50 mil da conta do cidadão que foi roubado. Então, a Sem pena falar que é mínima, né? sem falar que ele acaba com a tua vida, porque está tudo lá dentro, né? Com Na certeza, verdade, né? Então, o isso celular foi um menos faz, tema que a gente colocou lá também, né? o que o celular menos faz atualmente é ser usado como telefone. É, Ele é é mais isso um aí, computador de bolso do que, na verdade, um computador móvel, né? Do que um celular. Então tá a tua vida toda lá dentro. com certeza. Júlio, você está com a mãozinha levantada aí? Isso. Queria aproveitar a fala da Eunice, quando ela tocou na questão, né, das empresas que acabam, de alguma forma, sendo prejudicadas, e aí eu trago, né, a visão da gestão lá do CRA-RJ. Quando a gente fala dessa questão de segurança pública no nosso estado, a gente tem que pensar que as vias, elas comportam não só o deslocamento de cargas, como também de pessoas. E a partir do momento que a gente não dá segurança, tanto os empresários, tanto os empregados, tanto as cargas acabam sendo prejudicadas, e esse esvaziamento que a gente vem observando no nosso estado nos últimos anos, ele só tende a se agravar, tá? Conversando com vários colegas, inclusive empresários, e é comum ouvir deles o seguinte: porra, não vejo a hora de sair do Rio. Cara, isso me dá uma tristeza, isso me dá, sabe, uma sensação de impotência. Então, quando a gente fala dessa questão de segurança pública, poxa, tem aí as manchas de calor, sabe-se, né? A bandidagem tem mobilidade também, tem estratégia, tem planejamento, eles mudam a localização, eles são oportunistas. Agora, as estruturas que servem como escoamento dessa carga que acaba sendo roubada, é sabido. Você vai ali na Feira de Acaria, dia de domingo, o pessoal agora está postando vídeo mostrando aqui, com R$ 100, o que eu consigo comprar. Você vai no trem, agora até no metrô, né? Eles conseguem ali burlar que no metrô a segurança, a fiscalização é maior. Eles conseguem burlar e vender mercadoria roubada, inclusive dentro do metrô. Então, concordo com esse posicionamento. A gente tem que ter uma ação mais contundente, principalmente para poder criminalizar não só o sujeito que está lá roubando, mas principalmente aquele que está fazendo a comercialização disso, que em última instância é quem sustenta toda essa cadeia de roubo. Obrigado, Júlio. Valeu. Eu acho que a gente tem que. Nós temos dentro da Alerj a Comissão de Segurança Pública, é assunto de polícia, né? Então eu posso olhar na comissão permanente como é que está o trabalho dela, o que está sendo levantado lá, e a gente pode, através de algum documento que a gente construa, algum instrumento que a gente construa, a gente pode chegar mais perto dessa comissão permanente, né? Unir as forças, né? Para ver o que é que a gente pode melhorar, fazer alguma coisa, né? Bom, mas eu gostaria de ouvir mais um pouco vocês, para que a gente possa chegar. Com certeza, esse será o assunto de pauta da próxima reunião e a resposta aos outros que estão correndo em paralelo também. Mas gostaria de ouvir mais um pouco para que a gente possa traçar alguma estratégia interessante nesse sentido. Posso dar minha opinião? Aline, com certeza. Acho que o monitoramento da Avenida Brasil, as vias de acesso, acho que é super importância, né? As câmeras em tempo real também facilitaria muito o trabalho da polícia em si, né? Do poder público em questão de segurança. E
Eu acho também o fato das obras ainda na Avenida Brasil, elas terem mais obras que praticamente não terminam nunca, faz com que o fluxo na Avenida Brasil, principalmente nas vias de acesso, seja vamos dizer assim, engarrafamentos eternos, né? Então você acaba propiciando que as pessoas te assaltem. Já vi assaltos na Avenida Brasil, você tá com o seu celular no engarrafamento, o cara vem, atravessa a Avenida Brasil, pega o teu celular e sai correndo. E tu vai fazer o quê? Tu vai abandonar teu carro no meio da Brasil para ir atrás da pessoa que roubou teu celular, sabe? São essas questões que a gente vê no dia a dia. Porque, assim, eu utilizo muito as vias públicas no Rio de Janeiro, apesar de morar, e de vez em quando estar. Eu moro em Paraty, resido em Paraty aqui no Rio de Janeiro, então eu costumo circular em 4, 5 municípios ao mesmo tempo, assim, pelas estradas, e a gente vê, observa isso, sabe? O fato de você ver que simples câmeras podem ajudar também essa parte de fiscalização, de monitorar ainda mais o que vocês estão pautando também. Em questão das pessoas que vendem os produtos, né? Vamos dizer assim, se há ausência de emprego, se há uma facilitação para os caras fazerem isso, é porque não tem um emprego formal também. Então é uma cadeia de problemas, né? Não tem emprego formal porque talvez a pessoa não tenha instrução necessária. Aí tem a questão da educação, que tem a questão do emprego, e aí você vai propiciar. Provavelmente a pessoa que está vendendo no trem tem família em casa que precisa ser sustentado. Não estou falando que está certo em vender os produtos, né, comprados de forma ilegal, mediante assaltos e roubo de cargas, mas é uma bola de neve do que vem acontecendo no Estado em vários dos setores de educação, emprego, renda, e são todas essas bases que precisam ser analisadas. Desculpa estar falando alguma coisa demais aí. Não, está corretíssimo, Aline, é isso mesmo. Tudo isso colabora para a questão da segurança. Sérgio, quer comentar alguma coisa? Está sem áudio, Sérgio. Ô, Fred, o que a Aline falou entra também na caixinha da ordem pública, né? Porque hoje no Rio de Janeiro, no centro da cidade, poxa, a gente anda no centro da cidade, tem lugares que você não consegue nem andar de tanta barraquinha e todo mundo vendendo celular a céu aberto, com a banquinha ali, com vários telefones ali expostos, e não existe um trabalho mais forte de ordem pública para melhorar o acesso nosso, né, do cidadão para se locomover, como também uma fiscalização mais eficaz nisso, porque, como a Aline falou, tem muita gente que é trabalhadora, compra lá a sua mercadoria lá no Mercadão de Madureira para vender no trem, para vender aqui e ali. Tudo bem, esse é o trabalhador, mas tem o pilantra. O pilantra, a gente que passa, a gente vê que o pilantra está vendendo um pão plus vita, que no mercado você paga 8, ele está vendendo a 3, sabe? O cara está vendendo uma banquinha com um monte de celular, queijo. Tem coisas que você está vendo isso. Se a gente que é cidadão comum, a gente vê, aí entra a questão da ordem pública, que eu acho que a gente precisa muito desse trabalho efetivo, né? Tudo bem que isso é uma pontinha do roubo de carga, porque hoje, para vocês terem uma ideia, eles estão roubando matéria-prima. Pô, matéria-prima você não vende na esquina da Avenida Rio Branco, né? Sabe? Produtos que você, pô, não tem como. Medicamento, o cara não fica na esquina vendendo medicamento. Então, já é um trabalho mais robusto, né? Que eu acredito que a inteligência da polícia está levantando, como já prendeu alguns receptadores. Então, a segurança, ela perpassa, ela é muito transversal, né? A Câmara Setorial de Logística nossa aqui, ela é muito transversal com a Câmara de Segurança Pública aí da LED, né? O assunto roubo de carga, ordem pública, produto roubado, então tem tudo a ver, né? Então a gente precisa trabalhar nessa transversalidade para que todo mundo esteja unido aí nesse propósito, né? Eu acho que fica mais forte um trabalho nessa linha, né? Foi mais ou menos isso que eu tentei falar antes, para a gente fazer esse link com a Comissão Permanente de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, né?
Eu quero ver, eu não estou em casa, eu não estou na Alerj hoje.